Olá, meu nome é Cleiton César da Silva. Eu nasci em São Paulo, na capital. Vim para Suzano com 1 ano de idade. Cresci no bairro Jardim São José. E sou o irmão mais velho tenho duas irmãs, a Thaís e a Camila. A minha infância foi aqui nesse bairro, onde eu brinquei, joguei bola, peão, bolinha de gude e estudei também. Meus pais, Olavo e a Cristina, sempre me apoiaram. Desde a infância nunca impediram de eu fazer nenhuma atividade, um esporte ou participar de algo. Sempre fui apaixonado por esporte, por competição. Então tudo que eu tivesse oportunidade de participar, vôlei, basquete, qualquer oportunidade, eu estava ali presente. E com 14 anos eu comecei a trabalhar no supermercado. Foi ali que começou a minha história com o taekwondo. E além de trabalhar dentro do mercado, a gente fazia algumas entregas de encomenda, documentos, era chamado de office boy. Então a gente levava os documentos para o escritório do supermercado, que ficava um pouco longe do supermercado atual. Nesse trajeto, um colega me falou assim, eu vou passar perto de uma academia e lá tem aula de Kung Fu. Vamos lá pra gente conhecer? Eu vou lá perguntar o horário que eles têm treino. Mas aí ele voltando, ele falou pra mim assim, infelizmente o Kung Fu não vai dar pra gente fazer, porque o horário é bem mais tarde. Mas dá pra gente fazer taekwondo. Só que a gente não sabia, eu não sabia o que era taekwondo, porque não era um esporte olímpico, não era conhecido. E esse ano era 1997. Mas eu falei pra eles, vamos fazer uma aula, vamos conhecer. E foi aí que ele marcou uma aula pra gente participar, a gente foi até lá, participou. Lá eu conheci o mestre Jorge, que foi o mestre onde eu iniciei o taekwondo. E no primeiro dia de aula, eu lembro até hoje que me marcou muito, porque eu percebi que eles trabalhavam muito a flexibilidade, a força, a velocidade. Era um esporte completo. Isso me motivou a querer melhorar sempre mais. E aí desde então não parei mais de treinar. Desde 1997 continuo treinando com os amigos meus dessa época que foram muito marcantes nessa época, né? Tem o Milton, tem o Edivaldo, tem o Fábio, entre outros. A gente treinou muito nessa época juntos, participava de competições, viajava. E o taekwondo me proporcionou muitas experiências, muitas amizades boas, porque a gente está num ambiente que todo mundo gosta de treinar. E isso foi me moldando, né? Eu sempre fui muito tímido, desde novo. Tinha medo, né? Algumas situações. E o taekwondo me proporcionou melhorou nessa parte da autoestima, da confiança, enfrentar meus medos. Porque desde quando você entra numa competição, você aprende muita coisa. Uma experiência que eu tive de viver com o taekwondo foi uma viagem que eu tive que fazer a trabalho para El Salvador. Eu morei fora durante uns 2 anos. E através do taekwondo me proporcionou conhecer a equipe de lá, onde eles me abraçaram e falaram assim, não, você pode vir aqui treinar com a gente. E eu treinei junto com a equipe de competição lá, então eu treinava todos os dias lá, todos os dias. Eu tive a oportunidade de ter uma competição nos Estados Unidos, onde eu pude ir representando essa equipe também para participar lá. Fiquei menos dias, mas foi uma experiência incrível, onde eu conheci outras equipes. Eu treinei com um pessoal dos Estados Unidos, eu participei de uma competição lá, e isso foi uma experiência que não tem preço, né? Nesse período que eu treinei, eu sempre tive essa vontade de ensinar. Eu sabia que ia ser um caminho sem volta. Se eu fosse dar aula, eu sabia que eu ia ter que manter isso. Eu comecei a dar aula numa garagem para minhas sobrinhas, na casa da minha irmã, onde é o horário que eu tinha disponível ali. Conversei com a minha irmã, com meu cunhado, falei assim, você acha que elas não querem treinar? Acho que vai ser bom para elas, que elas estavam crescendo, acho que elas se desenvolver, né? É importante para uma menina saber se defender, saber lidar com algumas situações, alguns conflitos que tem na escola, enfim, né? E aí elas toparam, não, vamos sim, vamos fazer elas treinarem. E comecei dentro da garagem. A gente começou a treinar ali 2 vezes por semana, as meninas foram desenvolvendo, elas trocaram de faixa. E aí eu acho que as pessoas começaram a perceber que eu estava ensinando, acho que eles comentavam com a coleguinha na escola. E aí eu vi que tinha um pessoal também interessado em treinar. E aí a gente começou a treinar e foi aumentando, tinha 2, 3, depois tinha 4, depois tinha 5. E assim sempre conciliando, né, o trabalho e tudo mais. Mas aí a equipe foi crescendo, foi aí que a gente percebeu que eu falei, poxa, acho que agora chega o momento que eu vou ter que fazer uma escolha, né? Depois de alguns anos já treinando aqui, dando aula, foi onde nasceu o Thomas,
E foi uma fase ali, né, na pandemia, e a gente estava dando aula online. E aí eu percebi que eu ia ter que voltar a trabalhar, só que eu não queria ficar longe da infância dele, né? Eu queria estar mais presente. E eu tive que fazer essa escolha, né? Deixei meu trabalho, eu tive que arriscar, mas eu tinha certeza que depois que eu começasse a dar aula, eu não ia poder voltar. Depois de 2 anos, praticamente, veio a Marina, onde a gente teria que estar muito mais próximo, né, para fazer um tratamento dela, do pezinho dela, que ela nasceu com o pé torto congênito. Então, aí eu tive certeza realmente que eu precisaria sair do trabalho para estar mais próximo ali dela. Foi nesse momento que eu saí do trabalho, já estava dando aula, mas aí realmente eu precisei entrar de cabeça nessa nova fase. Às vezes um aluno, ele está passando por alguma dificuldade, um momento difícil, né, até um caso de depressão, mas você percebe que aquela criança se motiva de certa forma e muda esse comportamento, muda esse pensamento. Isso nos motiva a continuar treinando, a continuar ensinando, a continuar aprendendo. Isso não tem preço. Isso que me motiva a dar aula, a acordar todos os dias. Quando a gente começou a dar aula, a gente não pensava em formar atletas, né? Não é esse o objetivo da academia em si, né? E sim formar pessoas para a vida, né? Para estar preparado lá fora, na escola, no trabalho, ter uma qualidade de vida, cuidar da saúde, alimentação, dormir bem. Esse é o principal objetivo. Então, quando eu marco inicial no esporte, né? O esporte olímpico, e a gente percebeu que alguns alunos também gostavam de competir. Foi aí que a gente começou a treinar um pouquinho mais forte, competição, a parte técnica, a parte de condicionamento físico. Apareciam os jogos escolares, que era uma oportunidade que os alunos teriam, né, de estar participando de uma competição que não tem custo, e o campeão da categoria ia ganhar uma vaga para o campeonato nacional. Essa experiência que eu tive em viajar, em conhecer outro estado, conhecer pessoas diferentes, eu vi que seria muito importante para eles ter essa experiência. Na primeira competição a gente não classificou nenhum atleta, na segunda competição que a gente participou dos Jogos Escolares a gente classificou 2 atletas, e eles tiveram a oportunidade de viajar. E isso fez com que eles tivessem essa experiência com 14 anos. E aí com os treinos a gente percebeu que esses atletas têm esse potencial e nosso espaço já não estava comportando mais. E eu sempre sonhei com algo que realmente tivesse cara de academia, não fosse um espaço somente para estar treinando, mas uma academia de verdade, que a pessoa entrasse, visse uma recepção, visse um ambiente todo, né, apropriado para treinar na competição, para treinar o taekwondo, para aprender, para evoluir, para aprender a cair, para aprender a levantar, né, para aprender a respeitar. Então, um espaço familiar que tivesse toda essa vivência. Há 3 anos atrás, a gente resolveu tirar o sonho do papel e transformar isso em realidade. Foi quando a gente começou a construir, e quem já participou de construção sabe quão trabalhoso é, né, mão de obra, material. E a gente não avisou muitas pessoas, até mesmo porque a gente não sabia qual seria o prazo dessa construção. E aos poucos a gente foi trabalhando, fomos fazendo isso se tornar realidade. Enfim, esse dia chegou. E eu quero apresentar isso para vocês hoje. Está localizado bem próximo da outra academia, praticamente uns 500 metros. Pode ir para aqui? Aqui a gente tem essa recepção. Sempre foi um sonho meu ter um ambiente que tivesse essa recepção para chegar nos alunos, né, para os pais também poderem conversar, tirar dúvidas, enfim. A gente está arrumando muitos detalhes ainda, acho que já dá para ter uma ideia, né? Aqui os alunos vão estar entrando, né, vai ter espaço aqui para tomar água, enfim, deixar suas bolsas, suas mochilas, banheiro, né, feminino, masculino. Então vai ter um espaço dedicado aqui para poder se trocar no banheiro. Aqui a gente foi o maior investimento, né, que a gente queria fazer. Esse tatame já com alta tecnologia para poder proporcionar tanto para as crianças, de uma forma segura, higiênica, fácil de limpar. Eu achei muito importante ter isso na nossa academia, acho que os alunos merecem, acho que os pais vão perceber como vai melhorar muito, né, o treinamento deles. Aqui a gente deixou
um espaço aqui para eles poderem brincar, né? Na verdade vai fazer parte do treino também, para eles poderem brincar um pouquinho. Aqui a gente vai guardar as mochilas. Uma coisa que o pessoal está treinando muito, né? Parte de chutes, puncer. Então, a gente deixou aqui os espelhos, essas barras aqui para eles poderem praticar. Treino para eles não lateral também, para evitar acidentes, né? Para as pessoas poderem esperarem aqui e não ficar diretamente na parede. Uma coisa que eu sempre quis é ter um espaço kids também para as crianças ficarem. Aqui está arrumando ainda, então vai ser um espaço onde as crianças vão poder estar esperando os pais treinarem e não precisar ficar, né, no meio do treino para poder acabar se machucando ou, né, atrapalhando o treino do pessoal adulto, né? Então aqui é um espaço para eles poderem ficar esperando aqui. Vamos lá em cima. Aqui a gente tem uma área de fé também, onde os pais vão estar podendo ter essa aqui. É uma coisa que a gente não tinha na academia antiga, né? A gente não tinha esse espaço. Então os pais vão poder estar esperando os seus filhos aqui, assistindo eles também, ou tomando água, um café. A gente vai colocar algumas cadeiras aqui no meio que você está esperando e vou deixar seu filho treinando aqui, né? Eu acho que vai ser bacana tanto para os pais quanto para os alunos também. A gente tem a oportunidade de estar à frente de uma praça, né? Os pais que trouxeram seus filhos para estar treinando podem também estar fazendo sua caminhada, aproveitando esse momento que o filho vai estar na academia treinando. Os pais fazem a caminhada aqui na praça e aproveitam para fazer sua atividade física, né? Importante para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado desse novo espaço. Foi pensado com muito carinho para proporcionar para vocês, para a sua família, os filhos, enfim, agradecendo a todos pela confiança e espero vocês aqui nos próximos treinos.